Ei, som, oi, ei. Ei, teste, ei, som. Se não ficar, só levantar um pouco mais. Tá bom. Mas aqui tá bom? Tá bom. Só botar o computador aqui? Bota aqui. Tá bom, tá ótimo. Qualquer dificuldade, pode pegar na mão também. Boa noite, irmãos. Vamos dar início à nossa programação. Tá baixo, mas tem que aumentar um pouco mais. Estão ouvindo bem? Dá para ouvir? Ótimo, então o problema é comigo. Mas vamos dar início à nossa programação e quero dizer que é com grande alegria que nós damos início à nossa primeira conferência reformada em Rondônia, Pará. Uma conferência e programação organizada pela Igreja Presbiteriana Boas Novas, igreja que tenho tido a graça de pastorear há um tempo aqui no Pará. E nós temos tido a graça de servir a Cristo ali no município de Dom Eliseu, na zona rural, onde nos reunimos para culto público e adoração pública ao nosso Senhor. Mas o nosso desejo é também fazer com que este evangelho seja conhecido, não é? E que seja algo que vá além das paredes da nossa igreja. Desejamos muito que muitos outros possam ouvir o que é o verdadeiro evangelho, possam conhecer o verdadeiro evangelho e possam viver para ele. Então, é com grande alegria que dou as boas-vindas a todos vocês que aqui estão e daremos então início à nossa conferência com muita alegria e gratidão ao nosso Senhor. Nós vamos iniciar a nossa conferência e essa primeira noite nossa de palestras e conteúdo com a leitura da palavra. Nós vamos ler a Escritura e vamos ler o que diz Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Um texto muito apropriado para a ocasião e o mês que estamos, por ser o mês da Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro, celebraremos 507 anos da Reforma Protestante. E aqui está um texto que marcou a vida de Lutero e é um texto que marcou a vida de tantos servos do Senhor que se depararam com a verdade da justificação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, como posto neste texto que é muito claro para nós. Então, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, a palavra do Senhor nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus bendito, louvado seja o teu glorioso nome, pela graça que o Senhor nos concede de, por meio do teu Filho, nos aproximarmos de ti, com louvores, com oração. Que privilégio nosso, ó Deus, podermos conhecer a Cristo. Que
Que privilégio nosso termos sido alcançados pelo Evangelho de Cristo. E que privilégio, ó Deus, o nosso, podermos servir a Ti com alegria. Te louvamos, ó Deus, pela graça do Senhor manifesta na pessoa do Teu Filho, em quem nós encontramos salvação. Além dele, não há outro meio para a salvação. Nele nós encontramos vida quando estávamos mortos. Nós encontramos verdadeira alegria e satisfação. E que bênção, Pai, podermos aqui, nesta noite, proclamar o Teu Evangelho. Que bênção podermos estar aqui, ó Deus, com o intuito de fazer conhecido o Teu Evangelho, de fazer conhecido Cristo, o Evangelho. E que nesta noite, ó Deus, o nosso desejo é que aqueles que aqui estão possam ser impactados com a Tua Palavra e possam ser instruídos, mas não somente na mente, mas também no coração, e que possam, ó Deus, viver segundo a verdade do Senhor exposta na Escritura. Abençoa-nos nesta noite, edifica a Tua igreja, salva os perdidos, usa o Teu servo, o pastor para o Brasil, que ele possa ser boca do Senhor, falando aos corações daqueles que aqui nesta noite estão. E abençoa-nos hoje e amanhã, enquanto aqui estivermos reunidos para sermos alimentados pela Tua Palavra. É o que nós, ó Deus, Te pedimos, também com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao nosso Senhor. Nós vamos cantar o hino 155, Castelo Forte, um hino que sempre é cantado nesse período em que celebramos a Reforma Protestante. Como está impresso aí em nosso boletim, você pode acompanhar. Louvaremos ao Senhor com o hino 155 e logo em seguida também cantaremos o Salmo de número 11b. Escudo
vamos cantar também agora o Salmo de número 11b, como está impresso em nosso boletim. Agora nós vamos ter a graça de ouvirmos a primeira palestra da nossa conferência. Aí nós ouviremos a primeira palestra que vai tratar sobre o que é o Evangelho. E aquele que vai estar hoje como preletor, tanto hoje, agora à noite, como amanhã pela manhã, nas duas palestras, e também no domingo, na nossa congregação, pela manhã e noite, será o pastor Paulo Brasil. O pastor Paulo Brasil é pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, em Recife, Pernambuco. A igreja que eu fui membro, seminarista, a igreja onde fui ordenado. Portanto, o pastor Paulo Brasil é o meu pastor. E é uma alegria poder tê-lo aqui hoje conosco, tratando sobre um tema tão fundamental, indispensável, inegociável, que é o próprio Evangelho. É uma alegria, pastor, tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. O púlpito está com o Senhor. Que Deus possa usá-lo para a glória do nome do Senhor e para a salvação dos perdidos. Boa noite, irmãos. Primeiro eu quero manifestar a minha gratidão à igreja pelo convite.
e também o privilégio de tratar desse tema tão rico, tão importante, que é acerca do Evangelho. E hoje, em particular, a pergunta-chave, né? O que é o Evangelho? É algo que nós lidamos com isso e vivemos segundo o Evangelho, mas é uma pergunta que precisa ser feita porque a resposta para essa pergunta nós só podemos encontrar na própria palavra de Deus. Eu quero convidá-los, a fim de tratarmos desse assunto, a abrirem a palavra do Senhor comigo, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Romanos capítulo 1, verso 1 até o verso 4. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Senhor bendito, nós te exaltamos pela gloriosa oportunidade de abrirmos tua palavra e ouvirmos a exposição das Sagradas Escrituras, e por isso nós precisamos da tua graça, do teu Espírito, para desvendar os nossos olhos e nos conceder, ó Deus, a bênção de compreendermos o tesouro, a glória que encontra-se nas Sagradas Escrituras. Pedimos a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. A essa pergunta, irmãos, o que é o Evangelho? Nós queremos discorrer, em busca dessa resposta, esses 4 versos do capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. E aqui você vai se deparar com algumas expressões que são importantes. Primeiro, no verso 1 você encontra o termo Evangelho de Deus. O verso 1 você tem a expressão o Evangelho de Deus. Então, aqui eu tenho, no primeiro momento, a procedência desse Evangelho, né, de onde ele procede. E no segundo momento, eu tenho no verso 2, de onde ele foi anunciado, onde ele foi proclamado no primeiro momento. E aí no verso 2 eu tenho o Antigo Testamento. Ele diz assim, o qual aqui está se referindo diretamente ao Evangelho, não é? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, é o Evangelho de Deus que foi anunciado nas Sagradas Escrituras, isto é, pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Então eu tenho aqui o Evangelho que procede de Deus, que vem desde o Antigo Testamento anunciado. E em terceiro lugar, você vai ver qual é o conteúdo desse Evangelho, do que trata esse Evangelho. E aí você tem no verso 3 a seguinte informação: com respeito. Então, veja, qual é o assunto desse Evangelho, qual é o tema desse Evangelho? E aí ele diz, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Então, esse aqui é o conteúdo do Evangelho, certo? Esse é o conteúdo do Evangelho. O Filho de Deus, que segundo a carne, é da descendência de Davi. Então, eu tenho aqui a pessoa de Cristo, que ela tem as duas naturezas, humana e divina. Ele é Filho de Deus e ele é descendente
de Davi. Então, esse evangelho que foi anunciado no Antigo Testamento trata exatamente dessa realidade. E por último, ainda, não é, você vai perceber que esse Jesus Cristo, ele é declarado Filho de Deus com poder quando ele ressuscita dentre os mortos, certo? A ressurreição dos mortos. E nós vamos entender um pouco da proclamação desse evangelho, tá certo? Da proclamação desse evangelho. Primeiro, olhando para o verso 1, irmãos, nós vamos falar acerca da procedência do evangelho. Então, volte comigo para o verso 1, e Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Separado para o evangelho de Deus. Só um detalhe importante, irmãos: a maioria das cartas do apóstolo Paulo, não é, ele inicia evocando o seu ofício apostólico, boa parte dele, o apóstolo do Senhor, enviado pelo Senhor. Só que agora ele vai se identificar como servo de Jesus Cristo. Essa é a primeira declaração: Paulo, servo de Jesus Cristo. Veja, eu não devo supor que o propósito que aqui ele está estabelecendo ao dizer isso era colocar-se na mesma categoria daqueles a quem ele estava escrevendo. Ora, perceba, ele é servo. Esse termo servo, ele é um termo veterotestamentário. Por exemplo, quando Josué foi chamado pelo Senhor para que ele assumisse o lugar de Moisés e conduzisse o povo à terra prometida, no capítulo 1 de Josué é dito assim: o meu servo Moisés morreu. Veja, o próprio Deus chama Moisés de servo. Então é uma categoria distinta. Isso, por exemplo, não foi apenas Moisés que foi chamado assim, irmãos, mas outros foram chamados assim. O próprio Davi foi chamado de servo do Senhor, literalmente, porque essa era uma característica que apontava para Cristo, para a mensagem do Evangelho, como Isaías 53 descreve Cristo como servo sofredor. Dessa mesma maneira, o apóstolo Paulo se coloca aqui como aquele que não começa descrevendo o seu apostolado, mas começa descrevendo a sua realidade. Eu sou servo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Então, Paulo era um homem, e nós sabemos disso, irmãos, pela sua conversão, que ele era um homem humilde, não é? Ele chegou a dizer: eu sou o menor de todos os santos, e chegou a dizer: o maior de todos os pecadores. Mas aqui, quando ele se descreve como servo do Senhor Jesus Cristo, ele não está se colocando contrário àquilo que ele pensa de si mesmo. Não, a finalidade ao dizer isso, irmãos, era afirmar no princípio da sua carta a inteireza da sua comissão e da sua dedicação a Cristo Jesus como Senhor. Esse é o ponto, irmãos. Isso não surgiu de mim escrever essa carta. O que eu vou falar a vocês não é fruto da minha própria vontade. Eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou servo de Jesus Cristo. O que passo a instruí-los, o que passo a ensiná-los é fruto da minha relação com o próprio Senhor. Eu sou servo de Jesus Cristo, não é? O apóstolo aqui aplica ao serviço prestado ao Senhor Jesus Cristo esse alto conceito de dependência e consagração ao Senhor. Isso revela, irmãos, um ponto fundamental. Ele não hesitava em atribuir a Cristo a posição dada ao Senhor no Antigo Testamento. Veja que detalhe, irmãos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Quando ele diz servo, e ele fala de quem? De Jesus Cristo, ele está dizendo que Cristo é o Senhor. E esse termo Senhor é um termo dado a Deus, literalmente no Antigo Testamento. O nome Senhor é atribuído a Deus. O nome Senhor no Antigo Testamento é a tradução normalmente do tetragrama, do termo da palavra Iavé no Antigo Testamento, que é o nome de Deus, é a tradução básica para Senhor. E ao dizer assim: eu sou servo
de Jesus Cristo. Ele é o Senhor e eu sou o seu próprio servo. Ao dizer isso aos crentes de Roma, irmãos, ele diz: eu sou servo de Cristo. Essa é a base da minha doutrina. E aqui, entenda, irmãos, o fato dele se identificar dessa maneira nos ajuda a entender, não é, um ponto importante. Veja a sequência do mesmo verso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado, chamado para ser apóstolo. Quando ele diz chamado para ser apóstolo, ele se referia à qualificação mais central do apostolado. Sabe qual era, irmãos? O chamamento e o apostolado andavam de mãos dadas. Chamamento e apostolado. Mediante o chamamento, eles se tornaram apóstolos. Isto é, mediante o chamado de Cristo, ele veio a ser apóstolo. E o que é o chamamento nesse caso? A nomeação eficaz por intermédio da qual Paulo fora investido das suas funções apostólicas. A única coisa que explica a autoridade que ele tem, irmãos, não é? A maneira como ele falava, a maneira como ele escrevia, a única coisa que pode justificar é a consciência da autoridade procedente dessa nomeação. Eu fui nomeado por Deus, eu fui chamado por Deus para esse propósito. É a única coisa que pode justificar a autoridade apostólica de Paulo para dizer tais coisas. Outro elemento interessante é o termo separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. Entende? Ele foi chamado para esse fim, separado para esse propósito. Para esse propósito. A palavra evangelho aqui não é usada aqui significando o ato de proclamar. Um comentarista coloca isso de maneira bem clara. Aqui não é o ato de proclamar. Antes, sabe o que significa? É a mensagem proclamada, sendo chamado de o Evangelho de Deus. Essa é a melhor maneira de expressar, irmãos. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Isto é, a ênfase maior recai sobre a origem e o caráter divinos do Evangelho. Trata-se de uma mensagem de boas novas vinda da parte de Deus. De onde vem essa mensagem do Evangelho? De Deus. Então, ele foi chamado, separado para quê? Diz o texto. Para o Evangelho. Que Evangelho? Que procede de Deus. Lembra, irmãos, que Paulo vai lutar com muitos problemas nas igrejas, e um deles a igreja aos Gálatas, quando eles chegam lá e disseminam um falso evangelho, e ele chega a dizer, ainda que eu, veja a linguagem paulina, ainda que eu, ou qualquer um dos apóstolos, qualquer um de nós, pregue outro evangelho, seja anátema. Então, a autoridade, o ponto aqui não sou eu, é a origem, procede de Deus. Eu fui chamado para ser apóstolo, chamado para esse propósito, para proclamar, não necessariamente o que, não é? Mas para que fique claro que aquilo que está sendo ensinado é aquilo que procede de Deus. É aquilo que procede do próprio Deus. Jamais perde o seu caráter de mensagem divina, porque nunca deixa de ser a mensagem de Deus para a salvação dos homens perdidos. E aqui eu quero que você primeiramente pense nisso. De onde procede o Evangelho? O Evangelho procede de Deus. É importante esse detalhe, Evangelho de Deus. No segundo verso, e aí nós partimos agora para entender um pouco, irmãos, como que esse evangelho foi proclamado anteriormente. E aí, na primeira palestra de amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos tratar do evangelho no Antigo e do Novo Testamento. Eu vou explorar um pouco mais esse tópico no dia de amanhã, mas hoje nós vamos ventilar esse assunto por causa do versículo aqui em tela. E aqui o Senhor diz assim, por meio do apóstolo Paulo:
o qual foi por Deus. Então, esse o qual aqui, ele refere-se a quem? Ao Evangelho de Deus, o qual foi por Deus. Então, Paulo não deixa dúvida, o qual foi por Deus, esse Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Aqui, profeta está se referindo ao período do Antigo Testamento. Sagradas Escrituras é um termo neotestamentário para descrição do texto do Antigo Testamento, do cano do Antigo Testamento. Ele está dizendo que o Evangelho foi anunciado aos profetas, pelos profetas no Antigo Testamento, né? Aquilo que outrora Deus havia prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Veja o detalhe, irmãos, era próprio e é característico do próprio Senhor Jesus Cristo, nos dias da sua carne, apelar ao Antigo Testamento, e isso sendo de maior significado com esta conexão. Quando você pega o texto de Lucas, por exemplo, no capítulo 24, verso 25 em diante, né? Você pega lá Lucas 24, verso 25 em diante, mas especialmente o verso 44, ao verso 47. Veja lá esse texto comigo, por favor, irmãos. Lucas capítulo 24, versículo 44 a 47. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja, irmãos, o que Paulo chama das escrituras sagradas, Jesus aqui descreve na tríplice divisão do cano do Antigo Testamento: lei, profetas e salmos. Salmos aqui referindo-se aos escritos, isto é, a terceira parte do cano do Antigo Testamento, no qual os salmos estava inserido. E aqui ele diz: olha, a lei, os profetas e os salmos falam a meu respeito. Mas o detalhe é que Jesus, irmãos, ele não diz apenas que as escrituras do Antigo Testamento falam a respeito dele. Ele vai dizer o que as escrituras falam a respeito dele. E aqui está o grande descortinar diante dos nossos olhos. Veja no verso 45 em diante. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras, e lhes disse: assim está escrito. Ora, irmãos, está escrito que? Onde? Na lei, nos profetas e nos salmos. O que está escrito lá? Jesus diz que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. E aqui o apóstolo Lucas está citando Jesus Cristo afirmando: a lei, os profetas e os salmos diz o seguinte a meu respeito: que Cristo ia padecer, que ele ia ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que seria pregado o Evangelho para todas as nações. Isso está escrito no Antigo Testamento. Paulo está dizendo aqui em Romanos, resumindo essas palavras de Cristo: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos profetas, dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. A palavra prometido aqui, deixa eu só discorrer um pouco sobre essa expressão, outrora prometido. O apóstolo aqui, ele sugeriu, podemos dizer, irmãos, que a revelação dada no passado não pertencia exclusivamente àquilo que se cumpriria e se tornaria eficaz na plenitude dos tempos. Esta suposição seria, podemos dizer assim, incoerente com aquilo que veremos mais adiante.
especialmente olhando pelo apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, escrevendo aos Romanos. O Evangelho mostra-se eficaz no caso daqueles que o recebem na forma de promessa. Não obstante, a característica de promessa na revelação do Antigo Testamento deve ser amplamente apreciada, e nesta instância a ênfase recai sobre a distinção entre promessa e cumprimento. As escrituras existentes continham o Evangelho na forma de promessa. Então, como é que estava o Evangelho lá no Antigo Testamento? Na forma de promessa. O assunto a respeito do qual o apóstolo escreveria é o Evangelho em cumprimento daquelas promessas. Então, aquilo que foi prometido lá se cumpriu aqui. O que está escrito que aconteceria? Que ele padeceria, que ele seria sepultado, que ele levantaria dentre os mortos ao terceiro dia, e que seria pregado o Evangelho. Está escrito lá como? Em forma de promessa. Agora ele está falando, eu estou dizendo, aquilo que aconteceu foi anunciado no Antigo Testamento. O que aconteceu foi anunciado no Antigo Testamento. Qual o grande ponto, irmãos, e a preciosidade aqui? É que isso era suficiente. Eu vou, mais uma vez, detalhar um pouco mais desse assunto amanhã, mas um detalhe importante que eu queria antecipar seria: como eu posso provar que ele se beneficiava daquilo que iria acontecer? Jesus Cristo diz lá em João, irmãos, que Abraão viu o dia do Senhor e se regozijou. Você sabe o que é isso? Ele recebeu benefícios daquilo que ainda não aconteceu. Por quê? Por quê? Porque a promessa e o cumprimento pertencem ao mesmo que fala. É Deus quem fala, e não há aqui interrupção nessas coisas. Ele recebeu conforto, ele se alegrou naquilo que ele viu. É por isso que na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus conceitua a fé, dizendo assim: é a certeza e a convicção daquilo que eu não vejo, daquilo que eu espero. Veja, eu trago à existência aquilo que ainda não existe. Foi falado, e eu creio naquilo que foi falado. Os benefícios daquilo que foi prometido pertencem ao povo do Antigo Testamento, como aqueles do Novo Testamento, que agora dependem de Cristo e a sua obra. A palavra aqui é importante, irmãos. As Sagradas Escrituras, veja, foram aos seus profetas, dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Veja, entenda que essas promessas só existem nas Sagradas Escrituras. Esse Evangelho de Deus, ele só existe na Palavra de Deus. Você não vai encontrar em outro lugar. Você vai encontrar no Antigo e no Novo Testamento. Você não vai encontrar em outro lugar. Você não vai encontrar Evangelho em nenhum outro lugar. Não há outro escrito que trate desse tema. Não há outro texto histórico que venha descrever esse tema. Então, há uma restrição clara. O Deus que prometeu é o que cumpre. Aquilo que está escrito no passado é o que acontece no presente. É por isso que Cristo diz à mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Cristo está dizendo aqui, irmãos? Historicamente, tudo que está associado à verdade de Deus revelada no Antigo Testamento, aos judeus, é aquilo que vai acontecer com a igreja do Novo Testamento. Então não há dúvida de que somente aquilo que está nas Sagradas Escrituras, que foi revelado àquele povo do Antigo Testamento, é que tem efeito hoje nos nossos dias. Aqui eu tenho então o Evangelho que procede de Deus, que foi revelado por Deus e prometido por Deus nas Sagradas Escrituras por meio dos profetas, isto é, os profetas revelaram isso a eles. Agora nós vamos ver qual é o conteúdo dele, qual é exatamente o conteúdo desse Evangelho. E aqui os dois últimos versos nos ajudam a elaborar em cima desse tema.
Então, qual é o conteúdo do Evangelho? Primeiro, verso 3, irmãos, com respeito a seu filho. Então, o que é exatamente, qual é o conteúdo do Evangelho? Diz respeito a quem? Ao Filho, a Cristo, ao Filho de Deus, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Eu tenho aqui dois termos interessantes. Primeiro, a expressão com respeito a seu filho. Com respeito a seu filho. Essa palavra filho aqui, ela tem um peso importante, não é? Porque aqui o Senhor está literalmente descrevendo, irmãos, que Jesus é da mesma natureza do Pai. Exatamente a mesma natureza do Pai. Trata acerca do Filho de Deus. O Filho de Deus. Veja, o Filho de Deus não deve ser entendido como algo que lhe foi atribuído em virtude do processo definido nas cláusulas posteriores. Antes, é entendido como algo que o identifica como a pessoa que se tornou o sujeito desse processo e que, portanto, foi identificado como filho no evento histórico da encarnação. Por esses motivos, concluímos que Jesus é aqui identificado por aquele título que expressa seu eterno relacionamento com o Pai. Jesus é o Filho de Deus. É isso que os nossos documentos, os credos afirmam, os catecismos da nossa igreja afirmam. Ele foi eternamente gerado. Essa expressão, quando você vai, por exemplo, para o credo de Atanásio, por exemplo, ele vai dizer ali que Deus não é criado, Jesus não é criado, o Espírito Santo não é criado, Jesus, ele é eternamente gerado e o Espírito é procedente do Pai e do Filho, mas não são criados, porque a criação tem um início. Ele é Filho de Deus. João, no capítulo 1, verso 18 diz: ninguém jamais viu ao Pai, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, e aqui Jesus Cristo, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui, quem é que revela acerca do Pai? A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Aqui eu tenho então um elemento importante. O Evangelho, irmãos, ele fala acerca do Deus, o Filho de Deus que se fez homem. Então qual é a natureza primária, fundamental de Cristo? Ele é Deus. Ele não é homem primeiro, ele é Deus eternamente. E aqui no segundo momento do texto, você vai encontrar outro detalhe interessante. É que ele vai dizer assim, que com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne. Então entende aqui, veja a distinção. Com respeito a seu filho, que segundo a carne, esse elemento segundo a carne, traz consigo um caráter da encarnação. O Filho que se fez homem. O Filho que se fez homem. Você sabe qual é? Sabe o que está sendo revelado ali no Antigo Testamento? Que Deus viria em forma humana para salvar os pecadores. Esse é o conteúdo do Evangelho. Deus se fez homem. E aí eu tenho a segunda parte dessa informação, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Que lógica é essa? O que significa? Será que descendência de Davi é apenas um aposto ou uma explicação a mais da ideia de que ele é homem, isto é, segundo a carne? Não. Aqui Davi faz referência à linhagem. Nós estamos falando da promessa de que o Salvador viria da linhagem de Davi. Essa é a promessa que foi feita.
Ele é da tribo de Judá, entende? Foi anunciado isso no Antigo Testamento, que Deus se tornaria homem e nasceria. Veja, o Deus que se tornaria homem, ele viria da linhagem de Davi. Ele era procedente da linhagem de Davi. Ele era da tribo de Judá. Tudo isso é o que está escrito lá no Antigo Testamento. Essa é a declaração direta do texto diante dos nossos olhos, irmãos. Descendência de Davi. Demonstra-se o interesse adicional de estabelecer a genealogia de nosso Senhor como procedente de Davi. Ele não acabou de dizer no verso 2 que foi profetizado no Antigo Testamento. Então, o que foi profetizado no Antigo Testamento? Que o Salvador viria da descendência de Davi. E ele nasce da descendência de Davi. Esse é o elemento, o elemento precioso aqui que o texto nos mostra, que ele é Deus e ele é, ao mesmo tempo, verdadeiro homem. O nosso Catecismo Maior, irmãos, a pergunta 38 do Catecismo Maior diz assim: qual é a necessidade do mediador ser Deus? Por que o Evangelho fala, o Evangelho de Deus proclama a vinda daquele que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem? Por quê? Aí o Catecismo responde: era necessário que o mediador fosse Deus para poder sustentar a natureza humana e guardá-la de cair debaixo da ira infinita de Deus e do poder da morte, para dar o valor e eficácia aos seus sofrimentos, obediência e intercessão, e para satisfazer a justiça de Deus, conseguir o seu favor, adquirir um povo peculiar, dar a este povo o seu espírito, vencer todos os seus inimigos e conduzi-lo à salvação eterna. Era necessário que ele fosse Deus. Ele fosse Deus. Por que a obediência de Cristo, se eu pegar aqui 33 anos de vida, e se eu pegar as horas na cruz, apenas as horas da cruz do Calvário, por que algumas horas na cruz do Calvário podem me livrar da eternidade do inferno? Já parou para pensar nisso? Por quê que algumas horas da obediência de Cristo tem poder para me livrar da eternidade do inferno? E por que aqueles que morrem sem Cristo nunca viverão sem estar debaixo do juízo eterno de Deus? Por que nunca haverá um tempo para cessar? Por que nunca haverá um tempo para que se apague o fogo do inferno? Por que nunca? E porque Cristo, no seu ato, Ele me livra do inferno, da eternidade dele. Porque diz o autor da carta aos Hebreus, que ele se ofereceu o sacrifício de si mesmo, pelo Espírito eterno. Sabe o que é, irmãos? O valor eterno da sua obediência. Ele, como homem, nunca pecou, e como Deus, o valor da sua obediência tem valor eterno. Ele recebeu sobre si a ira eterna de Deus. Era incapaz, eu e você, nós somos e éramos, e ainda somos incapazes de suportar, irmãos, uma gota do copo do cálice da ira de Deus. Uma gota do copo do cálice da ira de Deus, ou da ira de Deus, irmãos, foi derramado em alguns momentos da história. O dilúvio, uma gota desse cálice caiu. Sodoma e Gomorra, uma gota desse cálice caiu. Jesus Cristo disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice. Ele beberia
toda a ira de Deus. Como um homem poderia suportar? Ele precisava ser Deus. Ele precisava ser Deus. É isso que o Antigo Testamento proclama. E aí eu venho para a segunda pergunta do Catecismo, pergunta 39. Qual a necessidade do mediador ser homem? Por que ele precisa ser homem? A resposta: era necessário que o mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei. Irmãos, onde nós estávamos, preste atenção nisso, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que aconteceu com Cristo? Ele morreu, Efésios capítulo 1, ele morreu por causa dos meus pecados, Deus o ressuscita dentre os mortos e o fez assentar nas regiões celestiais. No capítulo 2, Paulo vai dizer de Efésios: nós que cremos em Cristo, nós ressuscitamos com Ele e nos assentamos com Ele nas regiões celestiais. Você entende? Como é que um homem morto assenta-se nas alturas? Porque um homem foi exaltado, o meu representante foi exaltado. Se ele não se tornasse homem, ele não poderia exaltar a minha carne. Nós nunca poderíamos habitar os céus, mas porque um homem fez isso. E aqui o nosso catecismo diz: era necessário que ele fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei, sofrer, interceder por nós em nossa natureza. É por isso que ele se tornou capaz de me socorrer. Está lá em Hebreus capítulo 2, em tudo aquilo que ele foi tentado, irmãos, tudo que ele foi provado, ele é poderoso para me socorrer, ele é poderoso para me ajudar, porque ele sofreu no corpo e na carne. E aí ele continua o catecismo: ele simpatiza com as nossas enfermidades, para que recebamos a adoção de filhos, e para que tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Como homens têm acesso ao trono da graça? Porque Deus homem é o nosso mediador. Ele elevou a nossa natureza a ponto de termos acesso à sua presença. O Evangelho de Deus, que foi anunciado desde o Antigo Testamento e que tem um tema: Cristo, o Filho de Deus, que segundo a carne é da descendência de Davi. Mas o verso 4 conclui dizendo assim, irmãos, o verso 4 conclui dizendo: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Aqui eu queria rapidamente primeiro trazer à memória alguns pontos que é importante destacar aqui, irmãos. Quando se lê esse verso 4, aqui se tem muita complexidade de interpretação. Eu não vou entrar aqui nos meandros desse debate, mas eu queria apenas destacar um ponto importante. Alguns acreditam que o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo foi designado Filho de Deus apenas na ressurreição. E nós sabemos muito bem que isso não é verdade. Veja, isso não é verdade. Filho de Deus é a natureza de Deus, como nós vimos no verso 3. Ele é Filho de Deus. Mas eu posso colocar aqui alguns textos. Por exemplo, na sua concepção, quando o anúncio foi feito para a Virgem Maria, de que ela daria à luz a um filho, irmãos, e ele seria chamado o Filho do Altíssimo. Na concepção foi declarado que ele era Filho do Altíssimo. No seu batismo, quando no dia em que ele recebeu o batismo de João, e ali ouve-se a voz do céu dizendo: este é meu filho amado, nele eu me comprazo.
Ali na transfiguração, em Mateus capítulo 17, ele disse a Elias, ele disse a Moisés, ele disse aos discípulos que estavam ali com ele: este é meu filho, a ele ouvi. Mas o que significa aqui esse texto então? É que na ressurreição ele foi designado com poder. Entenda, não é que ele foi designado, mas com poder. É quando é manifestado. Ele é filho de Deus, irmãos. Ele estava envolto em humilhação. Ele é o filho de Deus. Ele estava envolto em sofrimento. Agora ele é o filho de Deus ressurreto, que venceu a morte. Ele é declarado com poder. Sabe o que significa ainda mais para nós? Significa dizer ainda para nós, irmãos, é a nossa regeneração. É quando nós estávamos mortos e vivemos. Estávamos mortos e passamos a viver. Você sabe quando é usado esse texto, quando é usada essa expressão regeneração por ressurreição? Num lugar no Novo Testamento acontece isso. Eu queria que você viesse comigo, por favor, Mateus capítulo 19, por favor, Mateus 19, versículo 28. Mateus 19, verso 28, diz assim o texto sagrado: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que vós os que me seguistes, quando na regeneração, vós os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele pega a palavra regeneração e usa aqui para ressurreição, é o sinônimo dela. Então, na regeneração, ele está se descrevendo apenas ressurreição. O que é isso exatamente, irmãos? O que ele está dizendo é, sabe por quê? Ele é declarado, é porque aqui que nós recebemos vida na morte. Jesus venceu a morte. E ele é declarado com poder Filho de Deus. A igreja se levantará, tanto ouvindo o Evangelho, quanto ressurgindo dentre os mortos no último dia. Aqui nós temos toda a estrutura. E aí, olhando para esse texto, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. E aqui eu tenho, de novo, irmãos, segundo o Espírito. Infelizmente, a nossa Bíblia coloca a palavra Espírito com letra minúscula. A maioria das traduções em inglês e muitas outras em português colocam Espírito com letra maiúscula. Aqui o Espírito de santidade. Sabe o que é isso? É o Espírito que procede do Filho. Quando ele ressurge dentre os mortos, ele diz aos seus discípulos: é necessário que eu vá, porque quando eu for, o Espírito virá. O Espírito que procede do Pai e do Filho e comunicará vida ao seu povo. O Espírito de ressurreição, o Espírito de vida será proclamado ao povo. Evangelho, irmãos, é fato, procede de Deus, está registrado na história, é encarnação, é o Deus que se fez homem. O Evangelho é poder, é o Espírito que procede do Pai e do Filho, que aplica a obra da cruz e da ressurreição na vida do eleito povo de Deus. Evangelho não é especulação, é registro
é história, é fato. Uma vez perguntaram a Michael Horton o que é o Evangelho, e no debate específico sobre o tema, ele então pediu para que o seu oponente dissesse o que era o Evangelho. E então passou a dizer: o Evangelho é a justificação, o Evangelho é a santificação, o Evangelho é a salvação. Ele disse: você está confundindo os efeitos do Evangelho. O Evangelho é o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. O fruto do Evangelho é adoção, antes justificação, antes chamado. O Evangelho é a obra histórica que nós temos. Mas ainda, perceba nesse texto, irmãos, o Evangelho de Cristo. Qual o tema do Evangelho? É Cristo. Mas pregar Cristo não é ser monotemático. Deixa eu lhe explicar melhor. Eu tenho que pregar Cristo em todo o texto. O que significa pregar Cristo? É pregar a Trindade. Como foi que a gente aprendeu sobre o Evangelho? É o Evangelho de Deus, que é o Pai, que fala do Filho, que é operado pelo Espírito de Santidade. Pregar a Cristo é pregar a Trindade augusta. Não é apenas um tema, não é uma pessoa da Trindade. Eu conheço, sabe por quê? Porque Cristo é exaltado, irmãos. O Pai disse: tudo o que é meu pertence ao meu Filho. Venha a Ele. Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O próprio Pai traz ao Filho, porque todo o benefício está nas mãos do Filho. Ele envia o Espírito. O que é que o Espírito vai fazer? Jesus diz: e Ele vos conduzirá à verdade, Ele falará de mim. Ele disse: quando o Espírito vier, Ele vos convencerá do pecado, porque vocês não creem em mim. O Espírito abrirá os seus olhos para que vocês me vejam. Pregar Cristo é pregar a Trindade. Pregar a Trindade é pregar o Evangelho, que anuncia a segunda pessoa da Trindade como o conteúdo dessa mensagem. O Deus que se fez homem, e nele se revela o poder do Deus único e verdadeiro. Pregar o Evangelho é você não imaginar que o Pai está irado contra a sua igreja e o Filho veio convencer o Pai a não mais odiar a igreja. Não. Com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Sabe o que o Senhor diz, irmãos? Sabe por que Deus enviou o seu Filho? Porque Ele amou a igreja. Cristo veio porque o Pai amou a igreja, não porque o Filho veio mudar o coração do Pai. O Pai decidiu, é por meio do Filho. Aí você vai entender, como Isaías 53 descreve: agradou ao Pai, agradou a Deus moê-lo. Moeu o Filho. Você sabe que, se você olhar para esse texto de Isaías 53, você traz à memória um detalhe. Esse texto, ele tem uma adversativa, porque antes ele está falando da perfeição do Cordeiro. Ele nunca cometeu pecado, não se achou dolo na boca dele, mas de repente o texto entra e diz: o Pai se agradou em moê-lo. Moer porque Ele é perfeito, é o sacrifício perfeito. A única razão que Deus teve prazer na morte do Filho é porque na morte do Filho, a igreja que Ele amou antes da fundação do mundo teria o seu pecado perdoado. A única razão. A única razão pela qual o Filho voluntariamente se deixou moer
sem abrir a boca, em obediência, em submissão, nunca se rebelou contra o Pai. A única razão é porque no final o pecado daqueles que foram amados antes da fundação do mundo seriam perdoados. Os pecados seriam perdoados. O que é o Evangelho? Ele é trinitário. O Evangelho de Deus, que fala de Cristo, o Deus que se fez homem, e do Espírito que aplica essa obra no coração da igreja. Ele é bíblico, foi registrado no Antigo Testamento, está registrado no Novo Testamento. A fonte é a Escritura, e é poderoso, porque Jesus venceu a morte, e ali ele é declarado Filho de Deus, com poder. Na sua ressurreição, o Espírito vem sobre a igreja. Primeira pregação, 3.000 almas. Que poder se renderam ao Cristo ressurreto. Esse é o Evangelho de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, pelo doce e glorioso privilégio de abrirmos Tua poderosa palavra e ouvirmos a Tua vontade e a Tua instrução. Senhor, abre o nosso entendimento pelo amor do Teu nome. Abre o nosso coração para que nos apeguemos a essas verdades com toda a força do nosso ser. Aqui repousa a nossa esperança, Senhor. Concede-nos fé, aumenta a nossa fé, abençoa a Tua igreja e glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pelo seu Evangelho e pela exposição da sua palavra, que nos fala acerca de Cristo, acerca do nosso bendito e suficiente Salvador. Como é bom podermos aprender mais e sobre o que é o Evangelho. Nós vamos, irmãos, então, agora louvar ao nosso Senhor. Vamos nos colocar em pé. Vamos louvar ao nosso Deus. Nós vamos cantar ao Senhor o Salmo de número 24b, como está aí impresso em nosso boletim. Habitantes
Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, louvado seja o teu nome, pela graça que tivemos de, nesta noite, nos reunirmos a fim de cantarmos louvores a Ti, a fim de orarmos a Ti, a fim de ouvirmos a exposição da Tua palavra, tratando sobre o Evangelho. Ó Deus, que privilégio nosso aprendermos, que privilégio nosso ouvirmos, que privilégio nosso sermos instruídos. E com a Tua graça, ó Deus, pela operação do Teu Santo Espírito, a palavra proclamada possa não ficar apenas em nossas mentes, mas que ela possa descer para o nosso coração e redunde em práticas, que possamos frutificar, dar evidências do fruto da salvação encontrada na pessoa do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e que esta Tua palavra não somente nos conduza a nós que Te conhecemos, a vivermos piedosamente, de modo digno do Teu Evangelho, mas que este Evangelho anunciado, que fala acerca do Salvador do mundo, Cristo, possa alcançar o coração daqueles que não conhecem a Ti. Salva, ó Deus, os perdidos. Salva, Senhor, os que não conhecem a Ti. Que o Teu Evangelho, aplicado pelo Espírito, possa alcançar o coração daqueles que andam em trevas, perdidos neste mundo, como filhos de Satanás, filhos da carne, filhos do mundo, perdidos neste mundo. Ó Deus, por meio do anúncio do Teu Evangelho, que os homens possam se render a Ti, aqui neste lugar, e em todo o mundo. Faz, ó Deus, com que a Tua glória possa se expandir neste mundo, por meio da proclamação do Teu Evangelho, por meio de pessoas que se rendam ao Teu Filho, o Rei da Glória. Salva, ó Deus, aqueles que não conhecem a Ti. Opera gloriosa e poderosamente em nosso meio. É o que Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero dizer a vocês que hoje, nós concluímos a nossa primeira noite de conferência. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui reunidos mais uma vez pela manhã às 9. Depois da palestra teremos louvor ao Senhor e então nós teremos um intervalo e em seguida retornaremos para a terceira e última palestra aqui em Rondônia, Pará. Amanhã pela manhã o pastor estará falando sobre o Evangelho no Antigo e Novo Testamentos e também sobre a livre oferta do Evangelho. Então, você que está aqui conosco, vem amanhã, traga um convidado, será uma bênção podermos estar aqui mais uma vez reunidos, aprendendo mais acerca da palavra do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje conosco e tem ali uma livraria, não é? Amanhã estará lá disposta novamente. Se você tiver interesse, bons livros que servem para edificar não somente a nossa mente, mas aquecer também o nosso coração. Então, se você tiver interesse, aproxime-se da mesa, compre um livro, leve para sua casa, dê de presente, certamente será um grande benefício para você e para aquele que receber. Deus abençoe vocês, espero vê-los amanhã, se Deus permitir.